Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai investigar um negócio absolutamente fascinante sobre o comportamento humano. Sabiam que o nosso cérebro pode ser literalmente enganado pela forma como as opções são apresentadas pra gente? Pois é, nós preparamos uns dados super curiosos que, olha, vão mudar completamente a forma como as decisões do dia a dia são vistos. Vamos lá? Para começar, vamos fazer um pequeno experimento mental, tá? Imaginem a difícil tarefa de definir uma compensação financeira para vítimas de crimes violentos. Pensem no caso de um homem que infelizmente perdeu o uso do braço direito depois de levar um tiro no assalto a uma loja de conveniência ali no próprio bairro dele. Agora, a grande pergunta é a seguinte: o local exato onde ele tomou esse tiro deveria fazer alguma diferença no valor do dinheiro que ele vai receber? Ok, vamos mergulhar nisso. Os psicólogos Dale Miller e Cat McFarland bolaram dois cenários bem diferentes para testar essa ideia. No cenário 1, o assalto rola na loja de sempre, aquela que o cara vai todo santo dia. Já no cenário 2, por uma baita de uma ironia do destino, a loja de sempre estava fechada por causa de um funeral, aí ele decide ir numa outra loja, onde ele quase nunca pisa, e é lá que o assalto acontece e ele leva o tiro. E aqui a gente esbarra num paradoxo gigante. Quando as pessoas avaliam esses dois cenários de forma isolada, tipo um grupo vê só o cenário 1 e outro grupo vê só o cenário 2, a vítima do segundo cenário, da loja diferente, acaba recebendo uma grana bem maior. Mas por que isso acontece? A resposta é pungência emocional. Aquela tristeza de estar no lugar errado, na hora errada, por puro azar, mexe com a gente. O cérebro pega essa emoção toda e traduz isso direto num cheque mais gordo. Mas, gente, prestem atenção nesse momento de revelação. Quando as pessoas são colocadas no que a gente chama de avaliação conjunta, ou seja, elas olham para os dois casos lado a lado, quase todo mundo concorda que a grana da compensação tem que ser exatamente a mesma. Faz sentido, né? A indenização é pelo ferimento grave, não pelo CEP da loja. Avaliar as coisas em conjunto ajuda a aplicar uma regra moral muito mais justa e consistente. E o que é mais maluco nisso tudo é como isso reflete exatamente como a nossa cabeça funciona. A vida real, no dia a dia, costuma operar no modo do sistema 1. Ele é rápido, emocional e se apega a detalhes soltos, tipo o baita azar do cara no segundo cenário. Agora, o sistema 2 é aquela parte lenta, super racional, que exige esforço para comparar as coisas. O grande problema é que a vida quase nunca coloca duas opções perfeitamente alinhadas na nossa frente para a gente poder ativar esse nosso lado mais lógico. Seção 1. Desafiando a racionalidade econômica. E é justamente esse descompasso nas nossas preferências que bagunçou toda uma área da economia lá nos anos 70. Olha só esse experimento clássico de roleta que a Sarah Lichtenstein e o Paul Slovic fizeram. Temos duas opções de aposta. A aposta A tem um prêmio bem legal, US$ 160, mas as chances de ganhar são menores, é arriscada. Já a aposta B tem um prêmio bem mais modesto de US$ 40, só que a vitória é quase garantida. Quando a gente força as pessoas a escolherem uma delas, a esmagadora maioria vai direto na segurança da aposta B. Até aí, super lógico, não é mesmo? Só que a história dá uma guinada. Os pesquisadores mudaram a regra do jogo. Eles pediram para as pessoas olharem cada aposta separadamente e dizerem qual seria o preço mínimo para vender o bilhete de cada uma. E o resultado é quase cômico. Aquelas mesmas pessoas que tinham escolhido a aposta mais segura agora exigiam muito mais dinheiro para vender a aposta A, que é arriscada. O prêmio alto da aposta A vira uma espécie de âncora emocional quando a gente olha para ela sozinha. É bizarro. A pessoa prefere a aposta segura, mas depois exige mais grana para abrir mão da aposta que ela tinha acabado de rejeitar. Essa loucura toda deixou os economistas clássicos de cabelo em pé. A ideia de que o ser humano é um agente totalmente racional simplesmente não batia com isso. Daí, dois economistas super respeitados, o David Guiter e o Charles Plot, resolveram fazer um estudo gigantesco só para provar que os psicólogos estavam errados. Mas olha a ironia da situação. Depois de rodarem os próprios experimentos meticulosos, eles acabaram provando que os psicólogos estavam certíssimos. As nossas escolhas não são um cálculo frio de computador. Elas dependem 100% do contexto em que a decisão é tomada. Seção 2. Comparando maçãs e bife. O negócio fica ainda mais interessante quando a gente tenta comparar coisas de categorias totalmente diferentes no nosso dia a dia. Peguem esse experimento genial do Christopher Holse com dicionários de música usados. A gente tem o dicionário A, que parece saído da loja, mas tem 10.000 entradas. E a gente tem o dicionário B. Ele tem o dobro de conteúdo, 20.000 entradas, mas tem um problema estético chato. A capa está rasgada.
Se a gente entra num sebo e vê só o dicionário A, ele parece perfeito, né? Agora, se a gente vê só o dicionário B isolado, aquela capa rasgada salta aos olhos e a gente acha horrível. Por isso, quando julgado separadamente, o dicionário A ganha de lavada. Mas entra em cena a hipótese de avaliabilidade. Quando a gente coloca os dois juntos, cai a ficha. Opa, um dicionário serve para procurar palavras. 20.000 entradas esmagam as 10.000 e a capa rasgada vira um detalhe relevante. Lado a lado, o dicionário B é o grande campeão. Seção 3. Golfinhos versus trabalhadores rurais. Certo, agora vamos elevar o nível dessa conversa. O que acontece quando esse nosso ponto cego cognitivo afeta doações para caridade envolvendo animais e até vidas humanas? Imaginem receber pelo correio 2 pedidos de doação diferentes. Um é um fundo para criar áreas de reprodução seguras e sem poluição para proteger golfinhos fofos que estão ameaçados de extinção. O outro é um fundo para pagar exames de câncer de pele vitais para trabalhadores rurais que passam o dia inteiro no sol escaldante. Como a gente dividiria o nosso dinheiro entre essas duas causas tão distintas? É aqui que mora o perigo. Quando a gente avalia essas campanhas de forma isolada, os golfinhos acabam levando uma fatia bem maior das doações. Salvar golfinhos traz aquela sensação gostosa e imediata de fazer o bem. Mas quando as campanhas são colocadas juntas, numa avaliação conjunta, uma chavinha vira na nossa cabeça. Caramba, os trabalhadores rurais são seres humanos. Esse peso crucial de humano versus animal simplesmente não aparece quando a gente olha para uma causa só por vez. A avaliação conjunta inverte totalmente o jogo. Isso ilustra brilhantemente a nossa seção 4, reversões legais injustas. Porque é justamente no sistema de justiça que essa falha da nossa mente causa os maiores estragos. Dá só uma olhada nesse estudo feito com júris simulados lá no Texas. O pessoal tinha que decidir o valor das indenizações em 2 processos diferentes. O caso 1 era sobre o sofrimento terrível de uma criança que teve queimaduras graves por causa de um pijama que pegou fogo. E o caso 2 era puramente financeiro. Um banco perdeu absurdos 10 milhões de dólares por causa de uma fraude. O resultado é de cair o queixo. Quando os jurados avaliam os processos um de cada vez, totalmente separados, adivinhem quem ganha a maior bolada? O banco. Essa perda gigante de 10 milhões funciona como uma âncora na cabeça do júri, puxando todos os números lá para cima. Enquanto isso, o júri que julga o caso da criança define um valor baseado puramente na emoção daquele momento, sem ter a menor noção de que esse número é minúsculo perto do que as grandes empresas recebem. Mas olha a reviravolta. Quando a gente mostra os dois casos juntos, para os mesmos jurados, a indignação natural por ver uma criança machucada fala muito mais alto do que o dinheiro do banco. A indenização da criança passa a ser muito maior. O problema, gente, e isso é que as fontes destacam com força, é que o sistema legal proíbe explicitamente que os jurados comparem casos diferentes durante um julgamento. Eles são obrigados a julgar num vácuo. Ou seja, a própria lei acaba favorecendo ativamente decisões baseadas na emoção isolada, o que abre as portas para injustiças gigantescas. E não é só no tribunal que a gente vê isso, não. Esse padrão absurdo transborda para o governo. Querem ver? A multa máxima para uma empresa que comete uma infração grave de segurança, colocando a vida dos próprios trabalhadores em risco, costuma bater ali na casa dos 7 mil dólares. Mas se a gente for olhar a Lei de Conservação de Aves Silvestres, a multa pode chegar a 25 mil dólares. Quando a gente olha para cada agência separadamente, a regra interna até parece fazer sentido, mas quando colocamos tudo na mesma mesa num painel global, proteger passarinhos rende multas assombrosamente maiores do que proteger seres humanos. Seção 5. Ampliando a perspectiva. Caminhando aqui para o final da nossa exploração, a gente precisa conectar todas essas peças. Desde o assalto na loja até decisões milionárias de um júri, o padrão é simplesmente inegável. Então, o ponto crucial é o seguinte: o nosso sistema 1, que é rapidinho e emocional, adora viver nessa bolha, tirando conclusões super dramáticas baseadas no primeiro detalhe que aparece na frente. Mas a razão de verdade, o nosso sistema 2, exige um pouco mais. Ele exige que a gente dê um passo para trás e olhe o quadro completo, avaliando as coisas em conjunto para não cair nessas armadilhas da mente. E para a gente fechar com chave de ouro, deixo essa reflexão. Se a gente já sabe que é tão fácil manipular o nosso julgamento só separando as opções, onde mais será que essa ilusão de escolha está ditando as nossas vidas? Pensem nas dinâmicas de trabalho, nas compras do mês, ou até no que a gente acredita ser certo ou errado. Será que estamos tomando decisões reais ou só seguindo o que foi isolado para a gente ver? Fica o convite para usarmos essa nova lente no dia a dia. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise e até a próxima.